Chat GPT, considerado o precursor da revolução da inteligência artificial, continua sendo a ferramenta de IA mais usada no mercado, com mais de 200 milhões de usuários ativos por semana. No entanto, entre os diversos concorrentes, quais chatbots de IA estão coletando mais dados dos usuários? E por que tudo isso é relevante para a gente? Olha, para responder estas e outras perguntas sobre inteligência artificial, nós recebemos aqui no nosso programa Código Aberto, especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Arthur, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, principalmente por você dividir todo esse conhecimento que você tem com o nosso público que está acompanhando a gente em TV aberta e também em multiplataformas. Muito obrigado. Olá, obrigado pelo convite. Arthur, vamos começar literalmente do início, né? Vamos falar de inteligência artificial, levar informação para as pessoas, porque ainda tem muita gente que tem dúvidas quanto à inteligência artificial, se realmente ela está ali no nosso dia a dia, como é que a gente faz para poder identificar tudo isso? Você que anda o mundo inteiro, conversa com muitas pessoas sobre inteligência artificial, o que você poderia responder para essas pessoas que ainda não conhecem o assunto? Olha, é fundamental, porque ela é uma camada tão importante quanto a internet, quanto as redes sociais, quanto a mobilidade, a chegada dos smartphones. Então, a cada 10, 15, 20 anos, nós temos essas grandes ondas. E o que acontece sempre é que muitas pessoas acabam demorando um tempo para entender a importância disso. Foi isso que aconteceu lá nos anos 90 com a chegada da internet. Algumas empresas se deram conta rapidamente de que aquilo ia mudar o mundo, a forma como as coisas eram feitas. Um movimento parecido acontece a partir de 2007 com os smartphones. Então, em cada uma dessas gerações, nós temos algumas empresas que são símbolo, né? Lá nos anos 90, a chegada do Google, a chegada dos navegadores, do e-commerce, da Amazon, e aí depois de 2007, Uber, Airbnb, iFood, são empresas que só existem, assim como o Spotify, por causa de 3G, 4G, 5G e por causa dos smartphones. Eu colocaria no mesmo grau de prioridade e importância a chegada da inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, porque ela muda completamente a forma como nós fazemos as coisas. Se antes nós tínhamos que escrever texto, editar uma imagem, agora o que nós estamos fazendo é que nós estamos pedindo a tarefa pronta e a IA consegue nos entregar. Então, isso traz um choque de produtividade e possibilidades, porque as pessoas passam a fazer coisas que até então elas não eram capazes. Agora, Arthur, você está nessa linha de frente, né, trabalhando com isso há bastante tempo. Eu queria que você dividisse com a gente a sua experiência, né, como é que o Arthur chegou até a inovação, a tecnologia e essa vontade de falar sobre esse assunto para milhares de pessoas. Olha, acho que foi um caminho muito natural, porque tem dois traços meus que se encaixam bastante bem com o assunto da tecnologia e da inovação. O primeiro é a inquietude, quer dizer, eu jamais seria capaz de ficar focado num assunto estagnado, que não tem novidade. E quando o assunto é tecnologia e inovação, é exatamente o contrário. Então, tem novidade todo dia, tem esse desafio, tem essa necessidade de aprender. E eu sempre gostei muito de entender como é que as coisas funcionam. Então, eu era aquela pessoa que desmontava não só os brinquedos, mas os eletrônicos, e isso me levou a fazer engenharia, então a tentar entender mais profundamente como tudo isso funciona. E aí o que aconteceu nos últimos anos é essa junção da tecnologia, do mundo da tecnologia com o mundo dos negócios, e na verdade impactos em todos os aspectos da nossa vida. Então eu acho um assunto super interessante, super dinâmico. Os especialistas em educação falam muito de estímulos, né? A criança, por exemplo, ela precisa ser estimulada justamente para que ela cresça e fique assim, que nem você, interessado mesmo ali no assunto, porque você tinha isso talvez ali quando pequeno. E essa era essa relação ali com a tua família, com estímulos, ou não tinha, ou era só você ali curioso sozinho, como que era? Não, não tenha dúvida, teve muito nessa linha, você tem total razão. Então, seja desde o tipo de brinquedo, que eram sempre desafiadores, então era montar Lego, desenvolver quebra-cabeças, sempre ligado a algum desafio e sempre com muitos livros em casa, com muito conhecimento disponível e um estímulo para isso, né? Para buscar mais cultura, mais conhecimento. Então, é uma coisa absolutamente indissociável da outra. Aí eu estou contigo
concordo que esse tipo de ambiente que fomenta esse tipo de coisa aliado à curiosidade é uma coisa absolutamente fundamental. Nesses últimos anos, a gente tem ouvido muito falar sobre essa questão de inteligência artificial, o ChatGPT que está aí, né? Todo mundo aproveitando talvez ali, não da melhor forma, né? Porque falta muita informação, a gente percebe isso conversando com outros especialistas, né? Que a gente precisa difundir mais isso cada vez mais. Mas você acredita que a gente está vivendo ali uma democratização da tecnologia ou ainda não? Eu acredito que sim, e numa velocidade muito maior do que aconteceu no passado, e a um custo muito mais baixo. Então, na verdade, essa onda de inteligência artificial acaba se beneficiando das ondas anteriores, porque vamos lá, o ChatGPT ele pode ser usado tanto num computador, num tablet, num smartphone, se essa realidade estivesse pronta há 25 ou 30 anos atrás, o número de pessoas que tinham um smartphone na mão era muito baixo. Então, quando essa onda chega, ela já se beneficia de redes rápidas, razoavelmente acessíveis. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, no caso do Brasil, a internet é uma das internets mais baratas do mundo, em termos de velocidade versus custo. Então, nós temos aí um número de smartphones que supera um smartphone a cada brasileiro. Nós temos mais de 200 milhões de smartphones ativos no Brasil. Então, é por isso que quando vem uma aplicação muito poderosa como essa da inteligência artificial, instantaneamente ela se alastra. Então, só para dar alguns números, quando nós olhamos a chegada dos computadores e da internet nas empresas, em 90% das empresas, isso levou de 1990 até mais ou menos 2010. Então, nós estamos falando de um ciclo aí de, grosso modo, 20 anos. Smartphones, 4G, 5G, levou 12 anos, ao invés dos 20. E agora com o ChatGPT, só para dar um número dos Estados Unidos, em pouco mais de 2 anos, o ChatGPT já estava presente em 66% das empresas. Então, o que nós estamos vendo, o ChatGPT lá no final de 2022, ele alcança 100 milhões de usuários em dias. Então, coisas que aconteciam em anos começaram a acontecer em semanas e agora acontecem em dias. Então, tudo isso é reflexo dessa democratização e para fechar, com a vantagem de que tem a possibilidade de acessar gratuitamente, e aí quem quiser acessar mais recursos pode acessar pagando, começando pagando aí US$ 49, chegando em planos super poderosos que custam muito mais. Então, diferente do que era no passado, em que a pessoa tinha que comprar uma licença de software que era muito cara, nós temos também esse aspecto da escalabilidade, né? As pessoas pagam por aquilo que usam, então é um mundo muito mais democrático do ponto de vista de acesso à informação. Qual que seria talvez ali o principal desafio, Arthur, de se trabalhar e falar sobre tecnologia e inovação? O que você encontra pela frente quando você vai literalmente ali para a linha de frente para falar sobre tudo isso? Olha, eu te diria que são dois aspectos. O primeiro deles é justamente um ponto que você já tocou aqui, que é aquilo que se chama em inglês de literacy, né? Que é conhecimento. É um assunto muito novo, é um assunto que não é do cotidiano de muitas pessoas. Então, isso é muito natural, é assim como as mudanças das redes sociais. Levou muito tempo para algumas pessoas entenderem que aquilo ali era o novo canal de divulgação, que era o novo canal de disseminação dos seus negócios. Agora me parece que tudo isso já está entendido, compreendido, mas isso leva um tempo. Então, nem todo mundo tem essa familiaridade com a tecnologia e é por isso que é muito importante trazer isso da forma mais acessível. Acessível no sentido de aproximar as pessoas, não adianta soar complicado, não adianta colocar medo nas pessoas. Então, acho que esse é um aspecto. As pessoas ainda não têm essa intimidade com a tecnologia. O segundo aspecto é um aspecto muito humano. Tecnologia normalmente provoca mudanças. E aí, se tem uma coisa que é muito humana, é que não é natural para o ser humano lidar com a mudança. Nosso cérebro foi programado para o contrário, para tentar encontrar padrões e economizar energia. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se eu encontrei uma forma de fazer algo e está funcionando, o sistema de incentivo é para não mudar. E o que a tecnologia provoca é exatamente o contrário. Então é um desafio para o cérebro ele primeiro enxergar que aquilo é uma mudança boa
porque ele vai ter que gastar energia desconstruindo algo que ele já sabe, aprendendo algo novo, e isso gasta muita energia. No começo, a pessoa ainda não vai ter uma alta performance, um alto desempenho. Então, o que eu quero explicar com isso é que são questões contraintuitivas, né? Então, até treinar a cabeça para conseguir ver essa novidade sob um ângulo bom, enxergar aquilo. Eu vou exemplificar aqui de uma forma muito simples. Hoje, quantos milhões de pessoas usam o Pix? Mas quando ele surgiu, as pessoas tinham instantaneamente medo, porque elas precisavam entender algo novo, saber como se cadastrar, saber como operacionalizar. Então, as pessoas se sentem muito confortáveis com tecnologia depois que elas aprendem. Então, é meio que uma situação paradoxal. As pessoas gostam muito depois de passar por essa fase de aprendizado, mas elas têm muita aversão pela fase de aprendizado. Você trouxe o exemplo do Pix aqui para gente e junto com isso vem aquela sensação de insegurança. Ih, não vou colocar nada aqui não vou dar meus dados, não vou colocar meu CPF, porque eu nem sei quem é que está por trás disso. Acho que é a primeira coisa que principalmente nós brasileiros, quando vem algo novo ali com relação à tecnologia, a gente fala, né? Parece que é meio que cultural ali do brasileiro ou do ser humano, sei lá, ter esse tipo ali de insegurança. E é isso mesmo, a gente também precisa realmente ter receio com relação ao que a gente leva de informação nas redes sociais, na internet, no celular, já que a gente está com ele na palma da mão todos os dias. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Com certeza. Então, você citou uma palavra que eu gosto muito de usar, que é essa desconfiança, mas a desconfiança de uma forma positiva. Então, não é aquela desconfiança que afasta a pessoa, que faz ela não usar ou não querer conhecer aquela tecnologia, mas é uma desconfiança de tomar cuidado, né? De olhar as ferramentas, se ambientar com calma, ter domínio. Então, só para exemplificar mais uma vez com o Pix, para quem está aprendendo, puxa, faz uma transferência de R$ 1. E aí o dano, caso a pessoa faça algo errado, é pequeno. Então, isso vale para qualquer tipo de tecnologia. Quer dizer, primeiro sente a temperatura da água, vai se ambientando, vai conhecendo, e aí a pessoa vai tendo domínio e ela vai certamente gostar. Mas essa desconfiança, porque hoje é difícil distinguir, especialmente com a chegada da inteligência artificial generativa, nós temos imagens criadas que são indistinguíveis de fotos. Nós temos vídeos que são extremamente críveis. Então, eu acho que essa dose de desconfiança, na verdade, é muito positiva. Essa investigação, esse cuidado. E claro que isso passa muito pelos dados que nós compartilhamos, seja com sites, com aplicativos e principalmente com a inteligência artificial. E por falar em dados, a gente tem algumas informações aqui, inclusive, para dividir com o pessoal de casa. De acordo com análises recentes, alguns chatbots de inteligência artificial coletam 44 tipos diferentes de dados, né? São dados ali mais sensíveis, capturados. O que é que a gente pode falar sobre isso? Bom, algum tipo de informação a IA vai ter que coletar. Então, só para não assustar as pessoas, né, quando nós falamos aí que elas coletam até 44 tipos de dados, alguns são absolutamente naturais. Então, o tipo de input que a pessoa deu, o tipo de entrada, né, aquele chamado prompt, a pergunta que a pessoa fez, é claro que a IA precisa desse insumo para saber, afinal de contas, o que a pessoa precisa. E eu sempre costumo dizer que é o seguinte, que o natural é se a pessoa está compartilhando dados que têm a ver com o resultado que ela busca. Então, exemplificando, se a pessoa está usando um site, um aplicativo de navegação, ela compartilhar a sua posição atual do GPS é desejável para que o sistema de navegação saiba exatamente com precisão aonde essa pessoa está. Agora, imagina que a pessoa está usando um outro aplicativo que nada tem a ver com a localização dela. Se esse aplicativo está coletando essa informação, é assimétrico, é desnecessário. Normalmente, esse tipo de modelo de negócio faz o quê? Tenta coletar essas informações para entender comportamento, perfil da pessoa, onde ela mora, para onde ela vai. E aí que nós passamos dessa linha da privacidade. Então, é até por isso, e eu já volto para as IAs, que nós tivemos uma mudança importante da Apple, alguns anos atrás, para quem usa iOS. Antes, quando a pessoa instalava um aplicativo, o padrão era coletar todos os dados que o aplicativo pedia. Hoje já é diferente.
a pessoa ela faz o chamado sign-in, que é o quê? Um ok, se ela quer compartilhar aquelas informações ou não. E uma outra coisa é que alguns aplicativos continuavam coletando essas informações mesmo quando a pessoa não estava usando. Então, mais uma vez, exemplificando o caso do Uber. O Uber coletava a informação da localização da pessoa 24 horas. Ora, só faz sentido fazer isso no momento que a pessoa está pedindo uma corrida enquanto ela está em deslocamento. Mas, no mais, é coleta de dados para tentar entender perfil de comportamento. Com as IAs está acontecendo a mesma coisa. Tem algumas que coletam informação demais e tem outras que coletam aquilo que é necessário para fazer aquela entrega. O problema é que muitas vezes o usuário não está ciente, não está consciente dessa troca que ele está fazendo, que é aquela velha história, né? A maior parte dessas ferramentas são gratuitas, e qualquer ferramenta que é gratuita, na verdade, quem é o produto é a pessoa. A pessoa está cedendo dados que serão ou vendidos ou serão usados para mostrar algum tipo de oferta para a pessoa ou para entender o comportamento dela. Então, eu acho que, acima de tudo, é importante ter essa compreensão de que o jogo é esse. As pessoas estão usando ferramentas que custam muito para ser desenvolvidas, que custam muito para serem operacionalizadas, e a troca é em dados. Ou seja, a gente entende que não dá para ficar fora, né, de vivenciarmos ali tudo isso que a gente está vendo e que é real. A inteligência artificial está aqui, a tecnologia já chegou, né, como você bem falou lá no comecinho, os smartphones vieram e aí a gente foi se adaptando, né, a gente tem um banco aqui no telefone, né, tem tudo, tem uma vida aqui no telefone. Ah, como que você enxerga essa relação da tecnologia, a inovação, da inteligência artificial com as empresas e também com os empresários, né? Quando você chega até essas pessoas, como que é essa relação, como que é esse feedback, né? Tem recebido bem? Ainda é aquilo, né? De ficar ali em dúvida com relação, porque falta realmente informação? Olha, nós estamos vivendo uma efervescência. O mercado está muito aquecido com esse tema da IA generativa, porque, volto a dizer, as pessoas passaram a fazer as coisas num ritmo muito maior. Então, nós estamos vendo impactos reais que muitos empresários estão acordando agora, especialmente no Brasil. Então, a receptividade é cada vez melhor, porque a onda vai se alastrando. Algumas empresas começam a usar, começam a ter cases de sucesso, e aí isso vai reverberando nas outras empresas, nos outros empresários, nos outros empreendedores. E além disso, tem um aspecto muito interessante que, com a chegada de cada onda tecnológica, abrem-se possibilidades para novos negócios. Então, é nesse momento que nós vemos o surgimento de startups, de novos negócios que podem se tornar negócios muito importantes, podem gerar muitos empregos. Então, eu estou vendo, claro, algumas pessoas um pouco assustadas, porque é muita coisa para entender ao mesmo tempo, mas muita gente já fazendo um uso muito bom, porque os impactos, volto a dizer, eles são mensuráveis, né? O que nós estamos vendo com essa chegada, só para exemplificar o ChatGPT e os seus concorrentes, como o DeepSeek, o Grok, o Gemini do Google, puxa, você vai lá e descreve uma imagem, e a imagem sai com uma qualidade incrível. Imagem essa que uma pessoa, até 2 anos atrás, se ela não soubesse mexer em muitos softwares, não soubesse desenhar, não tivesse uma série de cursos, ela jamais seria capaz de fazer. E eu só estou citando um pequeno exemplo aqui. Então, isso tem feito uma abertura de caminho para tantas pessoas poderem atuar em mais áreas, em buscar mais oportunidades. Então, é um momento bastante especial na história da evolução da tecnologia. E quando a gente linka tudo isso com cibersegurança, como é que está o nosso país? O Brasil deixa a desejar com relação à Europa, por exemplo, os Estados Unidos? Não, pelo contrário, o Brasil sempre teve, claro, nós temos diferentes níveis, né? Mas o Brasil sempre foi um bom case de cibersegurança, muito em virtude do seu sistema financeiro, que é considerado um dos mais avançados do mundo. Muitas pessoas não têm essa consciência. O Brasil, com todas as suas, com seus desafios, com as suas dificuldades, com a sua dimensão continental, nós já temos há bastante tempo liquidação de transferência num horizonte de menos de 24 horas. Em alguns países, e eu estou falando isso pré-Pix, tá? Eu estou falando de DOC, TED, uma pessoa vai lá e faz um depósito no Amapá, e em pouquíssimo tempo essa transferência era
contabilizada lá em Porto Alegre. Então, em vários países isso ainda é impossível. Você ainda tem uma janela de 3 dias, 5 dias, e é muito comum. Então, o Brasil tem, com esse desenvolvimento do seu sistema financeiro, o Pix, o tipo de transferência instantânea que o Brasil tem, são pouquíssimos países que têm. Então, isso demandou um alto investimento em cibersegurança. O mesmo aconteceu com as suas grandes empresas. É claro, quando nós olhamos os médios e pequenos negócios, ainda falta muito por fazer, falta um olhar com mais prioridade para esse tema. Muitos acabam fazendo o quê? Só acabam fazendo investimentos de forma reativa. Quando tem um sequestro de dados, quando tem uma invasão, o seu site fica fora do ar, o seu aplicativo fora do ar. Então, o que é muito importante é ter essa conscientização, mas o que eu vejo cada vez mais são as empresas falando sobre isso, fazendo investimento não só em ferramentas, mas também em treinamento do seu pessoal, que como você muito bem falou, hoje nós temos uma agência bancária na palma da nossa mão, muitas pessoas passam meses, que dirá anos, sem pisar numa instituição financeira, só que ao mesmo tempo tudo isso pode representar uma certa dose de risco. Então, com a IA, os riscos são ainda maiores, né? Porque as pessoas conseguem copiar a nossa voz, conseguem copiar o nosso rosto. Então, para uma pessoa se passar pela outra, isso ficou mais fácil, o que aumenta a necessidade de cibersegurança e de conscientização dos usuários. Você trazendo essa realidade para a gente faz pensar também aqui com relação à cédula, né? O dinheiro faz tanto tempo que a gente não pega ali numa cédula, né? Porque está tudo tecnológico, a gente consegue resolver tudo aqui com transferência bancária e tudo na palma da mão. É isso que a gente está falando. A tecnologia já está aí. Bom, Arthur, a gente está chegando já nos minutos finais e eu quero te agradecer, mas antes eu queria que você mandasse um recado, principalmente para as pessoas que estão vendo a gente agora nesse momento, né, que ainda tem muita dúvida com relação a isso. A gente trouxe aí esse medo que as pessoas têm com relação às inovações, né? A exemplo disso, muito simples, né? Às vezes quando tem uma atualização ali numa rede social, a gente já fica meio assim, sem saber o que fazer. Por que que mudou? Por que que não deixou como é que estava antes, né? O brasileiro é assim, é aquele, é o comodismo, né? Então, queria que você passasse uma mensagem para todo mundo antes da gente se despedir. Olha, tem dois recados rápidos aqui. Uma coisa para incentivar a ter esse interesse por tecnologia, acompanhar mais conteúdos como esse, buscar informação, e não é nem para ficar para trás, é justamente para poder viver todos esses benefícios. Nós só conseguimos perceber o quanto a tecnologia nos ajuda quando nós olhamos em retrospectiva. O exemplo que você trouxe das instituições financeiras é um exemplo muito feliz. Olha quanto tempo que nós perdíamos em deslocamento, quanto tempo nós perdíamos em filas para fazer coisas que são absolutamente banais, como conseguir transferir dinheiro, sacar dinheiro. Quanto tempo de vida nós ganhamos? E o mesmo vale para tantas outras coisas. Quer dizer, tecnologia desbloqueia mais vida da nossa vida. E o segundo aspecto é perceber o tamanho dessa transformação da inteligência artificial. Então, não é só ChatGPT, tem centenas de outras ferramentas. Nós estamos falando, olha, fazendo uma comparação aí com quem tem um pouco mais de idade, é o equivalente ao pacote Office lá nos anos 90. É isso. Então, a IA se torna a ferramenta básica de trabalho, né? Então, só para exemplificar o quanto isso é verdade, nós tivemos recentemente uma grande empresa canadense, com mais de 8 mil funcionários, que a decisão que eles tomaram foi o seguinte: olha só, nós só faremos novas contratações caso ficar provado que essa tarefa que precisa ser executada já não possa ser feita com o auxílio de uma inteligência artificial. Ou seja, pesquisem antes, porque a inteligência artificial já está aí disponível para nos ajudar a trabalhar de uma forma completamente diferente. Então, acho que esse é o recado que eu deixo. É a tecnologia do momento. Quanto antes você aprender e se ambientar, você vai estar saindo na frente, vai aumentar as chances da sua carreira e da sua empresa. Ou seja, quando a gente pensa em tecnologia e inovação, a projeção para os próximos anos então é positiva, né, Arthur? Sem dúvida, muito positiva. Eu costumo dizer que tem algumas respostas que são muito fáceis, né? Então a pergunta é:
usaremos mais tecnologia ou menos? É uma resposta completamente óbvia, é uma pergunta retórica, né? Então, se nós estamos usando mais e mais tecnologia, é claro, com todos os seus pontos positivos e negativos que precisam ser ponderados, né? Então, sabedoria é o nome do jogo, mas certamente é um ambiente mais tecnológico. Então, nós precisamos nos preparar para ele. Arthur, quero te agradecer por dividir com a gente seu conteúdo, seus estudos, né, sua experiência quando a gente fala ali em inovação e tecnologia. Se tiver algum site, alguma arroba que você queira divulgar, fica à vontade. Sem dúvida, todos os meus canais são arthur.igreja, especialmente no Instagram e no LinkedIn, é onde diariamente eu coloco as novidades aí que eu estou vendo no Brasil e no mundo. Então agradeço pelo convite e pelo espaço. Tá certo, muito obrigado, sucesso e volte sempre aqui no Código Aberto. Olha, e por falar em tecnologia, né? Você que está com o telefone na palma da mão, é só acessar as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista, né? A gente traz informação de tecnologia, linkado com a ciência, tudo a serviço de você que está aí do outro lado, sempre acompanhando a nossa programação. A gente vai ficando por aqui, até o próximo encontro.